Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade ao pastor Mauro, ao Ricardo, que nos convidou mais uma vez para dar aula, e para a gente é sempre um prazer dar aula. Distribuir o conhecimento da palavra de Deus, meditar na palavra de Deus é sempre edificante, e eu quero agradecer a oportunidade. Dessa vez, o tema que me passaram foi o tema da mordomia cristã. Tá? Eu vou compartilhar então com você. A reflexão vai se dar nesse texto de Mateus, capítulo de número 25, versículos de 14 a 30, que eu vou fazer a leitura agora. Eu gostaria que você acompanhasse aí na sua Bíblia, Mateus 25, 14 a 30, e deixasse o texto aberto para a nossa reflexão. Leamos então o que diz a palavra do Senhor. Diz assim, ó: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os servos e desconfiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem os outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando, por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Este é um texto contado por Jesus, é uma parábola. E cabe sempre perguntar, quando Jesus conta uma parábola, qual é o assunto principal da parábola? Qual é o tema central daquilo que Jesus quer ensinar? Nesse caso, cabe a gente perguntar o que é que ele quer dizer como, e será como um homem que ia se ausentar do seu país. Para essa resposta, é uma simples observação do capítulo 25, o início dele, ele diz: então, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. E, em seguida, ele faz mais uma comparação. Então, este texto, o tema central dele, muitas vezes nós pensamos, é sobre talento, é sobre o que temos, é sobre... Ele está falando sobre especificamente uma coisa, é uma comparação do reino dos céus. Logo, tudo que nós formos ensinar nesta parábola está inteiramente conectado com a forma como o reino dos céus acontece e acontecerá, o que sucede e o que vai suceder no futuro a respeito do reino de Deus. Se nós desconsiderarmos que essa parábola é sobre o reino dos céus, sobra apenas essa história
com algumas morais aplicáveis sobre alguns temas. Por exemplo, quem lê essa história poderia claramente pegar ela e aplicar o seguinte, que a capacidade de cada um na vida. Uns conseguem mais, outros conseguem menos. A gente podia tirar essa moral, porque está implícito na parábola. Conta que um conseguiu 5, outro conseguiu 2. Enfim, estamos falando de capacidade. Uma pessoa não conseguiu nada, poxa, então nós podemos aprender que a capacidade, a gente poderia tirar essa lição, mas não é sobre isso exatamente que Jesus está falando. Porque se nós pensarmos só sobre isso, nós estamos considerando o centro da história. O centro da história é o reino dos céus, porque ele diz que será como um homem que, ou seja, é semelhante a isto, é parecido com isso, tem relação com isso. Logo, não é especificamente. Dá para tirar, por exemplo, se você for tratá-la como uma história, tirar a moral, por exemplo, de que nós não devemos ter medo de investir dinheiro. Que todo mundo nessa parábola que pegou dinheiro, investiu dinheiro, ganhou dinheiro. O que tinha 5 ganhou o dobro, o que tinha 2 ganhou o dobro também. Ou seja, não tenha medo de investir o dinheiro. Podemos tirar essa moral, mas efetivamente não é o que Jesus está querendo ensinar. O que Jesus está querendo ensinar é outra história. Novamente, só poderíamos tirar também a moral do seguinte, sobre bons empregados e maus empregados. O Senhor era o mesmo, ele deu oportunidade para todo mundo, mas tem gente que não vai para frente. Poderíamos tirar essa moral também dessa história. Afinal de contas, uns conseguiram e uns, infelizmente, não conseguiu. E ele vai dizer, esse servo não adianta confiar nada na mão dele. Poderíamos tirar. Se nós desconsiderarmos que a parábola é uma analogia sobre o reino de Deus, que, ou seja, que é sobre o reino de Deus que Jesus Cristo está falando, teremos dificuldade de entender. Por exemplo, uma coisa que nós teremos muita dificuldade de entender é a razão da revolta do Senhor na parábola. Porque, pense bem, que prejuízo esse homem que guardou o talento e devolveu para ele, deu para esse senhor? Claramente nenhum, porque ele tinha um talento e ele pelo menos não perdeu o talento, mas devolveu o mesmo talento. É isso. Percebe? Fica desproporcional. Você fala assim, nossa, mas por que ele ficou tão irritado? Ele não perdeu dinheiro. Por que é que ele ficou tão irado? Que exagero ele chegar à conclusão de que esse homem tem que viver nas trevas por causa dele não ter investido dinheiro com banqueiros? Note isso. Quando a gente não considera que a parábola é sobre o reino de Deus, nós chegamos a conclusões equivocadas, ou lições até válidas, mas que não são o que Jesus quis ensinar. Mas vamos tentar interpretar essa parábola agora da forma como ela foi prevista por Jesus, porque Jesus está fazendo uma comparação com o reino dos céus, para nós aprendermos um pouco sobre o que é a mordomia cristã. Ele conta que o reino é como um senhor que ia se ausentar e que resolveu distribuir entre eles os seus bens. Ele deixa 5 talentos, e aí eu explico, talento é uma moeda da época, valia muito dinheiro, muito dinheiro. Para que você tenha uma ideia, esses 5 talentos que ele deixou com o que ele confiou mais, seria o tempo de trabalho de um trabalhador, né, comum, seria o tempo de pelo menos 6 a 7 anos de trabalho sem receber absolutamente nada para chegar nesse montante, ou muito mais que isso, dependendo da conversão que você faz. Ou seja, ele teve uma confiança muito grande neles. Ele deixou com eles. Então, ele serve a eles e cada um toma as suas próprias providências. Pergunto que eu faço para você e que vale a pena repetir. O homem deixa aos servos naquilo que é dele e dá recursos para eles administrarem. O homem sai do próprio terreno que é dele e entrega os recursos dele e deixa para aqueles 3 homens administrarem tudo o que é dele. Note, quantos talentos tem o primeiro servo? O primeiro servo, quantos talentos ele recebeu? Faça a conta aí. Guarde esse número na sua cabeça. Quantos talentos tem o segundo servo? Quanto ele recebeu? Que bem, quantos talentos recebeu o último servo, aquele que não foi para frente? Se você somar todos esses talentos deles,
quanto em dinheiro, quanto talento estes servos possuem. Pense aí. Bom, se você chegou à conclusão que esses servos têm 8 talentos, 8 talentos que eles têm, você chegou ao número equivocado. Por quê? É simples demais. O dono dos talentos é o Senhor da parábola. Ele não deu os talentos para aquelas pessoas. Ele só pediu que aquelas pessoas administrassem o dinheiro que era dele. O fato deles estarem com 5 talentos, 2 talentos e 1 talento não significava que o dinheiro era deles, que o recurso era deles, que pertencia a eles. Aqui entra uma lição interessantíssima. Ele não deu para eles, ele disse: cuidem para mim. Os talentos, os 8, são todos do Senhor. O que é que Jesus está nos ensinando? Lembrem que eles pegaram os talentos e cada um deles deu um tratamento diferente. Um partiu para negociar de uma forma, o outro partiu para negociar de outra, enquanto um enterrou, e eu não sei se de fato ele ficou dormindo, como na foto aí, mas o fato é que cada um tomou as suas providências. Mas lembrem, de quem é o talento? Do Senhor. O que é que Jesus está falando a respeito do reino dos céus? Jesus está nos ensinando uma coisa que é elementar. É uma coisa que nós deveríamos saber. Nós até dizemos que sabemos, nós professamos isso, mas que de vez em quando escapa da nossa consciência. Jesus está nos ensinando que tudo que nós temos é de Deus. Como o Senhor da parábola deixa que aqueles homens cuidem dos talentos que ele possuía, o Senhor nosso Deus nos concede tudo que temos para que nós cuidemos das coisas que são dele. Percebe o que Jesus está dizendo? Que nós não temos nada. Que nós cuidamos daquilo que Deus nos confiou. Aqui começa um princípio da mordomia cristã. Tudo o que temos é de Deus. Absolutamente tudo que temos é de Deus. Nós usamos sentenças como o meu carro, a minha casa, a minha família, o meu cachorro. Nós usamos essas sentenças. Mas, segundo este pensamento dessa parábola, a nossa reflexão deveria ser mais simples. Deveria ser assim: o carro, a casa, a família que o Senhor Deus me confiou. Tudo é dele, mas ele entregou nas minhas mãos para cuidar. Repara como isso muda a forma como nós vemos as coisas que estão à nossa volta. Porque elas deixam de ser nossas e passam a ser de Deus. E aí, nessa interpretação simples da parábola, o que Jesus está nos ensinando é que tudo que nós temos pertence ao Senhor. O que ele está dizendo é o seguinte, que o ensino central para nós é reconhecer que tudo o que nós temos e tudo o que somos foram dados e feitos por Deus. E assim como nós reconhecemos isso, nós temos que entender o seguinte: se Deus confiou uma coisa nas nossas mãos, nós devemos dar. Tudo o que temos é de Deus. Há muitos textos nas Escrituras que não nos deixam esquecer de que temos o que temos porque Deus nos concedeu para cuidar. Ele diz: minha é a prata, meu é o ouro. De quem é todo o recurso financeiro deste planeta? É dele. É tudo dele. Absolutamente tudo é dele. E vou além, ele diz também, Jesus profere a seguinte frase, ele diz assim: olha, não temei os que podem matar o corpo, temei antes aquele que pode tirar a vida e a alma. Sabe o que ele está dizendo nessas palavras? Deus é o dono da vida. Até o respirar é uma concessão de Deus para conosco.
Ele nos deixou viver. Ele nos concedeu termos coisas. Ele nos permitiu termos acesso a coisas. Ele nos permitiu termos uma família. Ele nos permitiu termos uma casa. Ele nos permitiu. Ele nos permitiu. Tudo, tudo, tudo é dele. Assim começa a parábola de Jesus. Começa dizendo que do Senhor são todas as coisas e que ele se ausentando deixa para aqueles servos cuidarem. Assim como o Senhor deixa tudo para que nós cuidemos. E como eu concluo entendendo que tudo que temos vem de Deus, isso nos leva ao ponto seguinte. O homem da parábola diz: isso aqui fica com vocês. Aquelas pessoas pegam as coisas que aquele senhor deu para eles e saem para negociar, porque eles sabem o seguinte, que da mesma forma que ele confiou na gente entregar esses talentos, e aqui talentos, vos digo, neste caso da parábola, é dinheiro mesmo, é efetivamente dinheiro. Mas, para nossa reflexão, podemos usar como recursos, todos os recursos que nos foram entregues. O fato é que eles entendem o seguinte, e Jesus quer nos ensinar isso também hoje. Ele diz o seguinte, que nós temos a responsabilidade de administrar as coisas que ele nos confiou. Temos essa responsabilidade. Você vai ver isso claramente, de que você não tem absolutamente nada, quando você olhar um pouco para trás e lembrar de morte dos avós, quando você pensar naqueles que já foram desta vida, que ainda que tivessem muitas riquezas, essas riquezas não foram embora com eles. Eles simplesmente tiveram que deixar tudo para trás. Sabe por quê? Porque efetivamente não era deles, era do Senhor. E saindo da mão daqueles que partiram para outra vida, ficou o recurso todo aqui. E ele é distribuído entre todos aqueles que ficaram. Para quê? Para ser administrado de novo, porque tudo é Senhor. É assim que Jesus começa dizendo: vocês não têm nada, tudo pertence a Deus, mas Deus confia em vocês e entrega nas mãos de vocês para que vocês administrem, mas vocês precisam ter responsabilidade. E aqui, nesse centrinho da nossa conversa, que reside a nossa reflexão. A nossa reflexão mora aqui. Nós somos mordomos das coisas que Deus nos confiou. Essa ideia de mordomo é a ideia daquele empregado que é um encarregado da casa. Depois do dono da casa, ele tem autoridade sobre tudo. Ele administra tudo, ele cuida de tudo, ele dá ordens na casa e ele tem a responsabilidade de, quando o dono volta, contar exatamente tudo o que aconteceu. Essa é a ideia do mordomo. É aquele que tem domínio. José era mordomo na casa de Potifar, cuidava de todas as coisas e se negou a se deitar com a esposa, porque ele dizia: isto não faz parte das coisas que cabem à administração, eu só cuido até este ponto. Mas o que ele era? Um mordomo. Ele administrava a casa de Faraó. O Senhor aguarda de nós, porque tudo é dele, e tudo que nos foi confiado, que a gente administre essas coisas que ele nos confiou. Nós temos esta responsabilidade. E aí entram as nossas primeiras reflexões. Por exemplo, como nós temos cuidado da família que Deus nos deu? Porque Deus nos concede uma família. Se você já é casado, Deus, no mínimo, lhe concedeu uma esposa. Ou lhe concedeu um marido. Como é que você tem cuidado deste familiar, desse cônjuge? Como é que você tem cuidado, por exemplo, dos filhos? A Bíblia afirma que os filhos são herança do Senhor, ou seja, eles não nos pertencem. Eles pertencem ao herdeiro, e a herança é do Senhor.
Não é uma herança do Senhor dada a nós, mas o inverso, uma herança nós devolvemos a Ele. Foi colocado para nós, nós cuidamos, preparamos para a vida e temos uma responsabilidade de administrar os nossos filhos. A nossa responsabilidade é, no mínimo, ensinar a criança no caminho em que deve andar, para que ainda quando envelheça, não se desvie do caminho do Senhor. Nós temos a responsabilidade de ensinar a eles a palavra de Deus. Nós temos a responsabilidade de entregar no fim da vida uma esposa feliz. Temos a responsabilidade de entregar um marido feliz. Nós temos a responsabilidade porque Deus confiou a nós uma família. Se você é filho, você tem a responsabilidade de cuidar dos seus pais. Se você tem irmãos, a responsabilidade de cuidar dos irmãos. Por quê? Porque nós nada temos nesta vida. Deus nos confiou e nós administramos essas coisas. Como é que você está administrando? Cuidando dessa família que o Senhor te entregou. Como é que você está cuidando dos bens que Deus lhe confiou? Há algumas coisas que Deus coloca nas nossas mãos e nós entendemos que é uma bênção, é uma maravilha, mas esquecemos nesse ato, ao receber do Senhor, que tudo pertence a Ele. Quanta gente, tendo recebido uma oportunidade, ganho algum recurso acima, disse assim, eu conseguiu, por exemplo, uma chácara, agora consegui uma chácara, agora estou feliz, Deus realizou meu sonho, e aí abandona tudo para viver em função daquilo. Ao invés de entender que Deus o abençoou, porque confiou na responsabilidade de que ele administraria aquilo para a glória de Deus. Assim como aquele que Deus abençoou com o carro, na passada, no meio da chuva, para ir para a igreja, ver a turma, os irmãos passando com uma bota suja, e pensa, abaixa o rosto e passa batido, para não correr o risco de que vão sujar o tapete do carro. O carro é do Senhor. Como é que nós administramos estas coisas? E eu vou além. Como é que nós administramos os nossos recursos financeiros? Como é que nós administramos o nosso dinheiro? Conta a história de um missionário inglês muito bem remunerado, que vivia muito bem e se dava ao direito, de vez por outra, comer num lugar melhor. Num desses dias, ele passou num restaurante e, tendo comido a melhor comida mais cara que podia ter comido, saiu pela porta. E ao pôr os pés para fora, e nessa época não existia cartão de débito, cartão de crédito, era no dinheiro mesmo. Ele, saindo para fora, um homem assentado à beira do restaurante lhe pede recurso para poder comer alguma coisa. Ele não tem esse recurso mais, porque gastou todo lá dentro, numa noite gelada. Ele arranca o seu casaco, dá o casaco para este homem e volta para sua casa pesaroso, pensando por que é que eu não guardei algum recurso para abençoar a vida daquele homem? Por que é que eu não gastei meu dinheiro com responsabilidade? Ele senta-se à frente da sua mesa e começa a calcular os seus gastos, o que é que ele precisa, o mínimo que ele precisa para viver. Esse homem, ele faz os cálculos e descobre que ele consegue viver com 1/4, 2/4 da sua renda, não me lembro a proporção, mas ele diz, é só uma parte que eu preciso. Todo o resto, esse homem começa a contribuir para abençoar as pessoas em necessidade. Sabe o que ele enxergou? Que tudo que ele tinha era de Deus. E que ele deveria ter a responsabilidade de investir aquilo que Deus colocou na mão dele. Como é que nós nos portamos com as nossas finanças? Será que nós não temos gastado o dinheiro que o Senhor nos dá com coisas tolas?
Será que a nossa administração, se o senhor voltar e perguntar o que é que você tem feito, meu servo, com o dinheiro que eu tenho mandado em sua direção, será que as nossas respostas serão convincentes? Será que agradarão o Senhor? Porque uma coisa é certa, tudo é do Senhor. E nós temos a responsabilidade de administrar as coisas que Ele nos confiou. E nesse administrar entram também as finanças, porque, como eu já disse anteriormente, de quem é o ouro, de quem é a prata? Assim diz o Senhor: meu é o ouro, minha é a prata. E vou além. O apóstolo João escreve que se alguém ver alguém passando necessidade e tendo recursos, não ajuda, nisto peca. E quando falamos de pecado, falamos de problemas na relação com o Senhor. Estamos falando de perder a comunhão com Deus, estamos falando de consequências eternas. Estes textos são para nos lembrar de uma coisa clara: tudo é de Deus. E nós temos a responsabilidade de usar o melhor possível para a glória de Deus e não necessariamente para o nosso conforto e luxo. E aqui, dentro deste contexto de que nós somos só mordomos do Senhor, de que nós só cuidamos das coisas que Deus coloca nas nossas mãos, aqui entra sim o contexto de entender melhor o que se fala quando se diz dízimo, o que se fala quando se diz ofertar. Por quê? Porque já é tudo do Senhor. E é necessário investir na obra de Deus. É necessário que nós tenhamos a fidelidade de abençoar a casa de Deus. É necessário, porque o recurso já é dele. Mas tem uma coisa fantástica da parte de Deus: ele respeita o nosso livre-arbítrio. Nós podemos abrir mão destas coisas, mas não muda a realidade dessa parábola que nós estamos estudando. Esta parábola que nós estamos vendo agora não muda. Tudo era do Senhor, e os servos pegaram esse recurso e investiram para devolver para o Senhor. Foi isso que eles fizeram. Receberam na mão e devolveram com responsabilidade. E quem não foi responsável, sofreu. O Senhor confia na tua mão, abençoa a tua vida, para que você tenha a responsabilidade de administrar. E dentro desse administrar está abençoar os que não têm condição e também está o dízimo e oferta do Senhor. Coisas separadas. Há muita conversa sobre, não, quando eu ajudo alguém, eu estou dizimando o Senhor. Não, são coisas distintas, são textos separados. Isso não serve. Temos que fazer como um missionário inglês, parar e pensar quanto eu preciso de verdade para sobreviver, para viver esta vida dentro do padrão que o Senhor espera que eu viva, porque tudo é dele. E para ele são todas as coisas. Temos a responsabilidade de administrar. E aí entram também os dons e talentos. Entra a minha capacidade de falar com eloquacidade. Se eu não usar esse talento para servir aos outros, se eu não levar esse talento para servir, eu estou fazendo mau uso daquilo que Deus me fez. Se eu sou uma pessoa ótima para receber pessoas e não me dedico a receber as pessoas quando elas chegam no templo, ou se eu sou uma pessoa ótima para ver as pessoas, se eu tenho um dom no meu coração de orar pelas pessoas, quando eu não o faço, eu não estou administrando com responsabilidade o dom de Deus que está em mim. Percebe? A minha vida, quando eu entrego ela para o Senhor, é dele. Tudo é dele, minha vida é dele, meus dons e talentos são para servi-lo. Meus recursos são para servi-lo. Minha família é para ser cuidada por mim, porque Deus me confiou a alegria de estar com eles e, portanto, eu tenho que zelar pelo bem deles. Repara, o que nós vamos nos tornando? E eu já chego lá. Eu tenho investido tempo para servir a Deus com as minhas capacidades? Eu tenho investido meu tempo para servir a Deus com os dons que o Espírito Santo derramou sobre a minha vida? Isto é mordomia. É talento recebido de Deus
dispensado sobre a comunidade. Há um texto do apóstolo Pedro que ele diz que nós devemos ser bons dispenseiros da graça de Deus. É receber graça de Deus e distribuir graça de Deus. Eu tenho facilidade para cantar, então louve o Senhor. Cante louvores que vão abençoar a vida dos outros. Eu tenho facilidade de estudar, então prepara estudo e abençoa a vida daqueles que estão em volta. Eu tenho facilidade de cuidar de finanças e de organizar. Serve o Senhor, cuidando dos recursos que existem na tesouraria da igreja. Enfim, tudo o que temos e somos é do Senhor, e nós temos a responsabilidade de administrar as coisas que Ele nos confiou. Como está a sua família? Está cuidando direitinho do que Deus te deu? Como estão os bens que o Senhor colocou na sua mão? Você tem usado e tem disponibilidade de usá-los para a glória de Deus, na obra de Deus, para abençoar a vida de pessoas? Como estão os seus recursos financeiros? São para a glória de Deus? Porque os recursos são do Senhor, mas eles estão na sua mão, e a responsabilidade de administrar é sua. Talvez você diga, olha, mas eu não tenho capacidade de fazer o que o outro faz. O interessante dessa parábola é que ninguém vai ser cobrado por aquilo que não é capaz de fazer. O Senhor desta parábola oferece 5 para 1, porque ele sabe, esse aqui consegue 5. Ele oferece 2 para o outro, porque ele sabe, esse aguenta 8. Ele oferece 1 para o outro, porque esse aqui só 1. Se eu der 5 para ele, ele vai se enrolar. O que é que esse senhor da parábola tinha na cabeça? Ele conhecia a capacidade de cada um. Como a parábola é sobre o reino dos céus, o Senhor conhece a nossa capacidade. O Senhor conhece os nossos limites e o Senhor conhece o que nós podemos fazer. E Ele não nos dá, em hipótese alguma, coisas que não possamos suportar. É por isso que Ele, olhando para nós e conhecendo nossa estrutura, diz, você pode ter isto. Você pode ter o dom tal. Você pode ter o talento tal. Para você, esta família. Você escolhe. Mas Ele diz, olha, você é capaz de administrar. Você é capaz de administrar. Você é capaz. Ele não vai lhe cobrar por fazer mais daquilo que você é capaz. Mas Ele também não vai se contentar com menos do que a sua capacidade. O Senhor distribui. Deus não espera que façamos. Concedamos ou ajudemos além daquilo que é possível. Não preciso entrar em dívida para abençoar uma pessoa em necessidade ou eu mesmo passar fome para que o outro tenha de comer. Mas certamente, tendo para mim e para o outro, que ambos comamos. Aqui se justifica a ira do Senhor, da parábola. Por que é que ele está irado? Qual a razão dele estar irado? Uma pessoa usar os recursos que Deus deu para ela, as capacidades e dons que Deus deu para ela, a família que ela recebeu, e devolver essas mesmas coisas para o Senhor, sem ter investido nelas, sem ter abençoado através delas, sem ter cuidado destas coisas, não é falta de capacidade, é negligência, é não fazer nada, e é aí que está a ira do Senhor da parábola, e é aí que se justifica a sentença pesada que Jesus coloca. Ele diz, servo negligente. Esse é o texto, o verso de número 26. Ele diz, o Senhor respondeu, servo mau e negligente. Ele não diz servo mau e incapaz. Ele não diz servo mau, né? Que não tinha condição de fazer. Ele diz servo mau e negligente. A negligência é que eu podia fazer, mas eu deixei de fazer. Por isso, ninguém será cobrado por aquilo que não é capaz de fazer, mas todos serão cobrados, efetivamente, por aquilo que podem e sabem fazer. Por quê? Porque tudo é de Deus. Temos a responsabilidade de administrar o que Deus nos deu e nos concedeu. E seremos cobrados.
segundo a nossa capacidade. Concluo com o texto de Salomão, Eclesiastes, capítulo de número 12, verso de número 14, que ele diz o seguinte: depois de ter analisado todas as coisas, ele diz o seguinte: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ele, em Eclesiastes, vai falar a vaidade é isso, a vaidade é aquilo, vai para um extremo, vai para o outro, nem tanto trabalho, nem tanto céu, nem tanta terra, e ele vai trabalhando todos esses conceitos, é isso que ele vai fazendo. Mas em determinado momento, lá para o final, ele diz, olha, curte a sua vida, faz, mas sabe de uma coisa, no final vai ter prestação de contas. Assim como na parábola, o Senhor da parábola volta e todo mundo tem que se explicar e dizer, olha, você me deu 5, toma 5. Você me deu 2, toma 2. O que eles estão fazendo? Prestando contas. É isto que vai acontecer no reino dos céus. Enquanto o reino dos céus está acontecendo aqui, nós estamos fazendo e administrando as coisas de Deus. Mas um dia compareceremos diante do Senhor e Ele vai trazer a juízo todas as coisas e dizer assim: o que é que você fez dos recursos que disponibilizei para você? O que é que você fez da família? O que é que você fez dos bens? O que é que você fez do recurso que eu coloquei na sua mão? O que é que você fez dos dons e talentos que eu te dei? O mordomo tem acesso a todas as coisas, mas na volta do seu Senhor, ele precisa explicar o que é que ele ofereceu, como ele utilizou e o que aconteceu. Em suma, nós vamos para o resumo, é assim. A mordomia cristã consiste no seguinte, em reconhecer e entender que nós não temos nada e que tudo é de Deus. Se você der esse passo de entender que nós não temos nada e que tudo é de Deus, você começou um caminho fantástico. Porque você vai começar a enxergar quem é você. Você vai enxergar a graça de Deus. Como Ele é bom. Como Ele nos concedeu coisas. Como Ele nos deu talentos. Como Ele nos abençoou com família. Como Ele nos abençoou. Que graça maravilhosa que é essa. Como Ele nos abençoou. Se você entendeu isso, maravilha. Se você entendeu que tudo é de Deus, você precisa saber que Ele deixou tudo em sua responsabilidade. Para que, com isto, você apresente o bom uso que fez. Deus te deu coisas. Você precisa mostrar para Ele quantas coisas boas você produziu com a capacidade e com as coisas que Ele lhe deu. E tenha ciência de que, como mordomo, nós vamos nos apresentar diante do autor e dono de tudo, para lhe mostrar o que fizemos com a confiança que ele depositou em nós. Gosto muito dessa expressão. Deus confiou em mim, Deus confiou em você. Ele nos dá todas essas coisas e ele espera que, como servos do Senhor, nós administremos essas coisas para a glória dele. O que essas sentenças fazem? Elas nos fazem reconhecer uma coisa fantástica. Assim nós vemos mais claramente quem nós somos. O que nós somos? Servos. Servos que nada possuem, mas que Deus confiou. E que confia em nós para administrarmos as coisas deles. E mostra quem Ele é. Ele é o Senhor. Ele é o dono de tudo. Ele é quem manda e desmanda. Quem faz e quem não faz. E louvado seja Deus, que Ele é o nosso Senhor, porque é um Senhor misericordioso que nos ama. Mas que nos concedeu todas as coisas para que, como mordomos do Senhor, nós administremos. Este sim, é um elogio que vale a pena receber da parte do Senhor.
Há muita alegria quando alguém diz, é um profeta de Deus, é um varão abençoado do Senhor. Quando a gente ouve isso, é bacana. Nossa, é boca do Senhor, é lindo, maravilhoso. Mas o maior elogio que nós podemos ansiar é este, dito por Jesus aos outros dois servos. Ele diz assim, ó, e é espetacular. Ele diz, muito bem, servo bom e fiel. Não podemos almejar um objetivo mais glorioso que esse. Deus dizendo, no dia do julgamento das coisas, dizendo assim, você foi bom, você foi fiel, entra para o gozo do reino de Deus. É isso que nós esperamos. Que não caiamos no erro do servo, que tendo recebido tudo da parte de Deus, preferiu esconder o que tinha para si, não distribuiu, não abençoou, não investiu, não gastou, mas não produziu nada. Porque certamente, nós não seremos tidos como inocentes, mas seremos chamados de negligentes. Como está a sua mordomia, afinal de contas? Você está administrando bem as bênçãos que o Senhor te deu? Você está administrando bem as coisas que o Senhor colocou sob a sua responsabilidade? Eu espero de todo o coração que sim, e que se ainda não está cuidando, que você olhe para tudo que tem em volta de você, família, bens, recursos, talentos, dons. Você olhe para tudo isso e seja grato a Deus e reconheça, tudo é dele. E graças a ele, ele confiou a mim para que eu abençoe usando essa estrutura. Que o Senhor te abençoe e que a aula de vocês tenha uma discussão depois proveitosa, tá bom? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Um abraço.